Fala turma, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Então, a pedidos também, né? Até um comentário do YouTube que me deixaram ali, foi como é que é a vida prática, né, de um professor e principalmente como é que se torna um professor de alta performance, né? Então, novamente, né, professor de alta performance, eu simplesmente falei que tinha que estudar e na verdade não tem muito segredo, tá, pessoal? Porque vocês vão ver que o mercado de trabalho às vezes é muito do contato. Mas vamos lá, como é que é a vida prática do professor, tá? Então, o ponto é o seguinte, por mais que eu fale de salário, tá? Eu acho que o salário não vai fazer muita diferença aqui para vocês, porque vocês têm que ver na região de cada um de vocês, tá? Então, eu vou falar, claro, sobre algumas questões administrativas, não vou me omitir desses pontos aí, né? Que eu sei que às vezes a gente não quer falar, porque, sei lá, é proteção disso, proteção daquilo, mas eu vou falar, tá? Eu acho que vocês têm que saber bem a verdade de como é que funciona a vida de um professor, quais as dificuldades que a gente tem. Mas o ponto principal do salário é o seguinte, ó. Vocês a nível geral, tá? Vocês podem pegar e ir no sindicato dos professores que vocês têm da cidade ou do estado de vocês e ver quanto que vale a hora-aula, tá? Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma diferença, pelo menos há uns 6, 7 anos atrás, de professor de ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil, tá? E aí o sindicato conseguiu formalizar isso aí e virou uma hora a aula, tá? Para professores. Então não tinha essa diferenciação, porque antes tinha e era complicado, tá? Eu não sei exatamente quanto que é a hora-aula, tá? Mas eu dou aula num colégio que é bem tradicional e o sindicato atua nesse colégio, então a hora-aula era de 45 a 50 reais, tá? Tem colégios do município que às vezes pagam um pouco menos, tem colégios do estado que pagam um pouco mais, mas geralmente gira esse torno aí de 45, 50 a hora-aula. Então, para tu saber teu salário, tu simplesmente multiplica a quantidade de períodos que tu tem por essa quantidade de dinheiro, né, esse valor aí financeiro, e tu consegue encontrar quanto que tu tem, tá? E aí, claro, né, multiplica por semana, né, porque tu vai dar, sei lá, 10 períodos na semana, e aí multiplica o número de semanas e tu encontra no mês quanto que dá. Se vocês forem ver, não é uma quantidade tão pequena, né? Porque, por exemplo, 10 períodos, né? Aí vocês têm que fazer o cálculo de como é que é o colégio de vocês, tá? Mas geralmente os colégios são 6 períodos na manhã, na tarde, daí varia muito de colégio para colégio, mas geralmente são 6 períodos da manhã, tá? 5 se for o caso do ensino fundamental. E também se for caso química, né? Vocês têm que cuidar que eu acho que o ensino fundamental tem 2 de química no nono, tá? No ensino médio é 2 no primeiro, 2 no segundo e 3 no terceiro. Claro que pode mudar de colégio para colégio, porque que nem eu vou falar depois, os colégios de alta performance, eles têm um pouco diferenciado porque eles aumentam a carga horária, tá? Mas essa carga horária que eu coloquei, pessoal, é a carga horária quase que considerada mínima dos colégios, porque existe uma coisa chamada plano político pedagógico, que tu tem que ter um mínimo de períodos e um mínimo de horas-aula por ano. Então eles não podem diminuir muito, tá? Por isso que às vezes a gente tem sábado letivo, porque perde com feriado, ou então, sei lá, tem algum evento do colégio, o aluno não teve aula de química, daí tem que compensar no sábado. Então são coisas assim que o administrativo é meio chato, tá? Mas tu vai vivendo isso com o tempo e vai se ligando. Então não tem como eu fazer uma lista aqui do administrativo, até porque é um pouco chato, depende de colégio para colégio. Então não vou perder meu tempo aqui. Eu vou falando algumas coisas, daí vocês vão pescando ali, vão perguntando, né? Quem estiver trabalhando também vai ver, vai provavelmente comentar aqui que é diferente e tal, tá? E aí vem o ponto do salário, né? Então, por exemplo, assim, o salário mínimo tá o quê? 1.600 e alguns quebrados, né? Então o ponto é o seguinte, mas dando 10 períodos na semana, né? Ficaria 40 períodos no mês, então tu faria um cálculozinho rápido, né? Então 10 períodos por semana seria mais ou menos, sei lá, vou botar 50 reais, né? Que dá uns 500 reais, então daria 2.000 reais no final do mês. 10 períodos, pessoal, lembrando que eu falei para vocês que eram 5 períodos de nono ano e 6 períodos de ensino médio, e aí vocês fazem mais ou menos aquela distribuição, né? Vocês têm como mais ou menos saber quanto que vocês ganhariam, tá? Outra coisa, o ponto do salário, que nem eu falei, né? Às vezes ele é um pouco modificado, por quê? Porque às vezes o colégio pode pedir alguma coisa, alguma hora extra, daí tu também é pago, como por exemplo substituição de professor. Às vezes eles podem pedir para vocês aplicarem alguma prova no final de semana, daí tu também ganha. Tem que ver também que às vezes tem sábado letivo, então às vezes tu é obrigado a participar, sabe? Outras coisas também, tu pode participar de alguns eventos, eles podem te pagar também. Daí tudo isso vai modificando o salário. Mas se vocês forem parar para pensar, que nem por exemplo esse ano, eu estava dando aula nesse colégio tradicional e eu dei terça e quarta, tá? E eu tinha esses 10 períodos. Então eu trabalhava terça de manhã, quarta de manhã e o resto da semana eu poderia folgar e esse seria meu salário. Entende? Então, para vocês, vocês consideram aí o que é bom ou ruim baseado no estado de vocês, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar é o seguinte, pessoal. Pô, professor, mas tu tinha 10 períodos num colégio tradicional, isso é excelente e tal. Pois é, pessoal, mas 10 períodos é muito. Por quê?
Porque geralmente tu divide a química com 2, 3 professores. No meu caso, eu era o único professor do colégio, então eu me dava bem nesse sentido de salário. Mas às vezes tu vai ser chamado para um colégio que já tem 2 professores de química. Tu é o terceiro e tu vai ter naquele colégio 2, 3 períodos na semana. Então o teu salário não vai ser alto. Por isso que é comum o professor pegar 3, 4, 5 colégios, porque ele tem que, né, fechar esses horários, tá? Ano passado foi uma coisa que foi meio louca, tá? Porque eu achei que eu ia ter, sei lá, no máximo 10, 12 períodos na semana e eu tive 20, tá? E eu já vou contar, né, das outras horas aulas aqui como é que funciona. Então, de colégio tradicional, é mais ou menos isso que vocês vão encontrar. E aí, antes de finalizar o colégio tradicional, o que acontece às vezes também é sobre a questão de concurso, né? Então, às vezes o concurso ele fala, ó, a gente vai abrir um concurso para o município e é para cumprir 20 horas semanais. Então, essas 20 horas vão ser distribuídas de acordo com o que o concurso quer. Então, às vezes pode ser 15 horas aula e outras 5 horas que eles te pagam para tu ter descanso em casa fazendo prova, tá? Mas isso é um concurso, tá? Por exemplo, no colégio tradicional que eu falei, o colégio particular que eu trabalhava, eles não me pagavam essa hora aula da mesma maneira que o concurso, mas eles me pagavam hora aula no sentido de descanso, mas não era o mesmo valor do concurso. Mas que nem eu falei, pessoal, depende de colégio para colégio. Não estou falando mal do colégio A, do colégio B, aqui a gente não precisa dar nomes, tá? Mas é uma questão de acordo que tu tem com o colégio. Então não existe aquela coisa de tipo assim, ah, o teu salário vai ser esse, nunca vai mudar. Que é por isso que eu falei para vocês no vídeo, né, de professor e tal, sobre a questão do trabalhador comum, né, se valia ou não a pena fazer química e como é que era a química licenciatura. Porque esse é o ponto, o teu salário ele pode mudar, e ele muda de ano após ano, porque tu muda o número de períodos, né, muda a quantidade de professores que vai estar contigo e tal. Então essas coisas de colégio, pelo menos o colégio tradicional, vocês têm que cuidar, tá? Como é que funciona o colégio de alta performance, tá, pessoal? Colégio de alta performance não são todos os estados que tem, tá? Às vezes tem redes, né, sistemas de ensino. A mais conhecida é a Poliedro, tá? E a Poliedro está em inúmeros lugares e tal, então às vezes não necessariamente o nome do colégio é Poliedro, mas pode ser da rede do Poliedro. Então o colégio de alta performance, ele geralmente ele te dá mais períodos, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava num colégio que tinha 4 períodos de química na semana. Tá? Tanto o primeiro ano, quanto o segundo ano, quanto o terceiro ano, eles tinham 4 períodos de química na semana. Lembra que eu falei para vocês que eram 2 no colégio tradicional. E eles botavam esse horário a mais porque realmente eles queriam que o aluno era mais forçado, entende? Então o que acontecia? Eu podia fazer exercício em aula, tá? Tinha muito mais tempo para fazer revisão, sabe? Corrigir a prova, eu conseguia conciliar mais conteúdos, contar essas histórias de química, sabe? Dar mais contexto, eu revisava a matemática básica. Eu fazia algumas aulas de experimentos, né, que é uma coisa que às vezes no colégio tradicional tu não consegue, por inúmeras questões. Então tu tinha mais tempo e mais investimento para trabalhar com isso, tá? Quanto que era a hora-aula desse colégio? Nesse colégio que eu trabalhava, a hora-aula era R$ 70, tá? Mas geralmente varia entre 60 e 70. No final do vídeo eu fecho sobre como é que funciona também esse sistema de pagamentos de alguns lugares que trabalham com alta performance e esses lugares, esses cursinhos grandes aí, tá? Mas voltando então, como é que funciona daí o colégio de alta performance? É mais ou menos nesse ponto, tu tem mais coisas para fazer, porque o que acontece, como é alta performance, tu tem que estar fazendo simulado, tá? Então são simulados que são mais difíceis, tem alguns que pedem questões autorais, então tu não pode copiar dos vestibulares. Tu tem que estar preparando o aluno pro vestibular, então a todo momento tu tem que estar meio que visando ali se o aluno está evoluindo, se ele está fazendo questão, né? Tem uns diagnósticos assim, então tu trabalha muito mais com a coordenação no sentido de avaliar o aprendizado do aluno do que no colégio tradicional que tu está educando de uma maneira tradicional, vamos dizer assim, né? Que tu tá lá ensinando a química e tu não tá preocupado com vestibular, com concurso e tal. Claro que todo mundo pensa em concurso Enem, né, pessoal? Porque o cara tem que entrar na faculdade. Mas é claro que o aluno, ele vê que a diferença dos colégios estão ali. Então tem muito aluno que às vezes troca o colégio para ter esse pensamento assim. Principalmente quem quer fazer medicina, tá? Quem quer fazer medicina geralmente vai para esses colégios aí. Tá? Eu tô falando de colégio, ainda não entrei na parte de cursinho, tá? Então, esse colégio de alta performance tinha isso aí, era uma coisa boa, tá? Porque a todo momento tu tava trabalhando com alguma coisa no colégio, tu se envolvia muito no colégio, tá? Em 2024, eu acho que nesse colégio de alta performance eu tinha 12, 13 períodos. Então, novamente, faz os cálculos aí, vocês descobrem mais ou menos o meu salário, tá? E naquele ano eu trabalhava só naquele colégio de alta performance, mas era porque eu não consegui períodos em outros lugares, tá? Mas daí eu também trabalhava em casa, eu trabalhava com umas outras coisas e tal, então eu tinha mais renda nesse sentido, mas não vamos entrar nesses abordagens aí, porque é fora da química, tá? E aí, ano passado, tá? Esse colégio de alta performance, ele me diminuiu os períodos, né? Porque foi que nem eu falei, não consegui fechar os horários, isso acontece normal de ano para ano. Então, acho que dos meus 12, eu acho que eu fiquei com 8, 7, e aí eu também dava aula naquele colégio tradicional, então vocês podem calcular quanto que era mais ou menos o meu salário por mês.
E aí, claro, né, a minha vida aqui em Porto Alegre era uma vida bem tranquila, porque é uma cidade que é a capital, os ônibus funcionam super bem, então ia de condução para o colégio e tal, né? Às vezes dava, dependendo do colégio que era perto de casa, eu ia até a pé, era bem mais tranquilo nisso aí. Mas é claro que quem mora em capitais tipo São Paulo, Rio de Janeiro, não tem essa condição, tá? Então o cara tem que gastar com Uber, tem gente que tem que pagar carro, então, né, isso vai tudo na questão de quanto que tu vai ganhar e se vale a pena ou não trabalhar em um colégio tradicional ou então quantidade de períodos que tu vai ter para fechar, né, compensar um outro trabalho depois. Que nem eu falei, pessoal, o maior problema não é o colégio que tu dá aula, mas é a quantidade de períodos que tu vai ter nesse colégio. Porque às vezes tu tem que dar aula em 3, 4, 5 colégios, e aí é muita coisa para preparar, aula, sei lá, simulado, que nem eu falei, corrigir prova, o trabalho de casa é muito desgastante para alguns, tá? Eu particularmente gosto do trabalho de casa, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa editora, eu trabalhei só corrigindo questão e fazendo questão. Então, para mim era natural depois corrigir prova e fazer uma prova, sabe? Porque era uma coisa que era bem tranquila, tanto que é por isso que eu escrevo os livros com tanta facilidade, tá? Mas voltando, então o colégio de alta performance tem essa vantagem, tá? Só que o ponto é, como é que tu entra num colégio de alta performance, tá? Pessoal, às vezes é muito contato, tá? Que nem eu falei pra vocês. A minha história foi o quê? Eu trabalhava nessa editora, eu tava no mestrado, na verdade, e me chamaram para escrever livros, mas eram livros bem tranquilos, né? Eram livros de alta performance, eram bem tranquilos. E eles viram que eu escrevia de uma maneira mais, assim, mais rigorosa, tá? Mais formal. E aí me chamaram para dar aula, e aí era um cursinho também. E aí se ligaram nisso, eu comecei a ficar falado como um professor de, né, vamos dizer assim, um professor mais rigoroso, assim. E aí realmente começaram a comentar de mim. Em Porto Alegre todo mundo me conhece, sabe que quando envolve alta performance me chamam, tá? Eu não sou um professor famoso, porque claramente, como a maioria dos cursinhos são de pré-vestibular medicina, então uma galera não quer um professor assim que às vezes é muito rígido, tá? Tem colégios que gostam, tá? Tem cursinhos que até gostam, só que às vezes os alunos reclamam. Então é uma questão de, tipo assim, o cara se adaptar. Às vezes é bom eu dividir a turma com outro professor. Então sempre tem aquele professor que dá-lhe a pancada, que geralmente sou eu, e tem um outro professor que dá uma maneirada, assim, ele dá-lhe uma pancada, mas ele consegue voltar. A minha aula é muito ligeira, o aluno tem que ter um raciocínio bem rápido. Então para as turmas itas eu sou muito bom. E aí, isso era uma coisa que, na época, quando eu saí da editora, né, e comecei a dar essa aula, a galera se ligou. Então, daí, eu comecei a ter o contato, né, a gente teve o vazio da pandemia, tá? E também tem aquele ponto de que professor de química está sendo escasso, né? Então, aqui em Porto Alegre tá escasso, então são poucos que tem. E aí, tu imagina, aqui a capital não é conhecida como, sei lá, capital de turma ITA, então eu me dava super bem nisso aí, eu era sempre chamado. Só que, por exemplo, assim, nos cursos que eu dou aula, pessoal, quantos períodos eu tenho, tá? Vamos puxar agora para os cursos, tá? Quantos cursos eu dava aula? Eu dava aula em 2 cursos, tá? Tem um terceiro aqui em Porto Alegre, mas nesses 2 cursos que eu dava aula, eles me pagavam realmente R$ 70 a hora aula, tá? Só que eram cursos que eles não tinham regime CLT. Então era o regime de MEI, tá? Então eles não te pagam os 12, os 13 salários, tá? Eles te pagam só enquanto tu tá dando aula no curso. Então, por exemplo, eles iniciavam em fevereiro, tá? Aí a turma da SPSEX ia até setembro e a turma do ITA ia até final de outubro. Isso se os alunos passavam para a segunda fase. E tu recebia só quando tu dava essa aula. Então não tinha, tipo assim, hora de descanso, eles não te pagavam isso, tá? Eu recebia por fazer simulado, isso eu recebia, tá? Mas não tinha hora de descanso. Então no final das contas, né, era muito parecido como dar aula num colégio tradicional, porque, por exemplo, assim, eu trabalhava nesses 2 cursos, mas quantos períodos eu tinha? Pode fazer o cálculo, né? Lembra que eu falei R$ 70 a hora aula. Num dos cursos eu dava 4 períodos, no outro curso eu dava 4 períodos. Então eu tinha 8. Se tu fizer esse cálculo e multiplicar por 4 semanas, dava praticamente as mesmas 10, 12, 15 horas que eu dava aula num colégio de alta performance, que te pagava os 13 salários, tá? Te pagava as horas de descanso, ou então ainda no colégio tradicional, que por mais que pagasse menos, compensava isso aí, entende? Então, às vezes, o professor de alta performance, ele é bom naqueles meses, sabe? Quando ele tá ganhando. Depois, às vezes, ele fica ruim. Então, tinha que fazer material, sabe? Escrever livro, que nem eu falei. Eu já tinha escrito, então eu já tinha contatos da editora. Então, sabe, ser professor, tu tem que estar lidando com essas, né, versatilidades e tal. E então, o cursinho pré-vestibular, né, que é o curso agora medicina, eu tô falando, por mais que ele seja uma coisa que não seja alta performance, ele é o curso que dá dinheiro. Por quê? Porque tu tem um monte de aluno, tu tem um monte de turma, e às vezes tu tem muito mais período lá. Então, por exemplo, tem um curso aqui em Porto Alegre que é muito comum de quando eles te chamam para o curso, eles querem que tu assuma 10, 15, 20 períodos. Então, tu acaba ganhando uma grana federal ali, porque tu trabalha só nesse curso, e às vezes eles aumentam ainda a tua quantidade de períodos no meio do ano, porque eles sempre estão precisando. E é uma coisa muito boa, entendeu? Então tu trabalha muito nesses cursos. Só que, como eu falei, pessoal, depende da capital de vocês, o salário é muito relativo, vocês podem fazer o cálculo e vai ser uma coisa de região para região,
tá? Não tem como dizer para vocês o que vai fazer. E também tem alguns lugares, pessoal, esses cursos mais famosos aqui, né, tipo aqueles que realmente chamam professores, né, que a gente fala que eles importam professores, tem lugares, pessoal, que eles fazem um pacote contigo, tá? Que é literalmente tipo assim, essa gurizada tem grana, tá? O cara fala, ó, eu quero que tu dê aula segunda, quarta e sexta, tá? Manhã inteira, pancadaria, e eu fecho contigo um salário tal. E geralmente o salário tal é uma pancadaria, entendeu? Um salário altíssimo ali, e aí quase que tu não tem como não aceitar. Só que daí o cara às vezes pede dedicação exclusiva, então tu tem que sair de todos os teus lugares que tu dá aula, tá? Tu também tem que fazer, às vezes, tipo, propaganda para a marca do curso, então tu fica visto como aquele cara que dá aula no curso tal, então às vezes isso é uma coisa que para muitas pessoas o cara não quer ter essa identidade, mas no final das contas é uma coisa que tu como professor vai desenrolando, sabe? E o professor ele tem muito contato, então às vezes tu acaba descobrindo, ó, esse cara tá dando aula em tal curso, ou esse cara vai sair, quem sabe me chama, ou então, bah, eu conheço o coordenador, quem sabe a gente pode trazer uns alunos aqui, a gente consegue mais período e tal. Tu vai criando esses contatos, esses vínculos que lá na frente vão fazendo diferença, entende? Então, por exemplo, assim, eu escrevendo livros agora, pode ser que eu crie vínculos com alguns cursos que eu nem conheço ainda, tá? Ou trabalhos que eu vá fazer que eu nem sei que eu vou fazer, porque simplesmente o cara vai criando vínculo, ele vai ficando conhecido. Então o professor ele tem essa vantagem de que ele tem uma semana mais disponível, tá? E ele consegue fechar esses pontos, tá? O único ponto negativo, né? E negativo eu falo aqui entre aspas, tá? Do alta performance, é que o cara tem que estar constantemente estudando. O cara tem que estar vivendo aquelas provas. Então, para quem já viu o meu vídeo, né? Do livro de Química Básica e tal, que eu peguei e falei sobre o sistema imersivo e tal, esse ponto tem que o cara fazer valer a pena. Então, o cara ele tem que saber, ele tem que estar vivendo isso. Eu sou um cara que eu estou constantemente estudando, que nem eu falei para vocês, eu estou lendo toda hora. Então isso para mim é natural. E tem muita gente que, tem muito professor, pessoal, falar bem a verdade, tá? Tem professor que foge de dar aula para essas turmas de alta performance porque eles sabem que são concursos exigentes. Eles não estão dispostos a fazer isso, não porque eles não querem, não porque eles não são inteligentes, mas porque demanda tempo. Tu pega um professor que dá 20 horas semanais, tá? 30 horas semanais. O cara tem um monte de aula para preparar, né? Porque sempre tem uma coisa pra gente lapidar. E o cara é chamado para dar aula para turma ITA e o cara vai, sabe, ele sabe que nunca deu aula para aquilo e sabe que é exigente, cara, às vezes não quer aceitar. Entendeu? Então isso é uma verdade nua e crua dos professores que pode ser o teu caso. Às vezes o cara quer dar uma aula tranquila, quer ir lá, né, vai dar a aulinha dele de boas, quer conversar com os alunos, faz uma provinha aqui, avalia um pouco do aluno e tal. E não é um concurso de alta performance. Então aqui eu estou falando uma verdade nua e crua, que às vezes é muito complicado de alguém ouvir, mas que é verdade, entende? Quando eu comecei, eu não tive esse pensamento, tá, de não estudar, porque eu estava no mestrado, eu estudava constantemente, tá? E outra coisa, pessoal, assim, ó, eu não nego emprego, tá? Quando alguém me oferece para fazer alguma coisa, eu sempre faço. O que eu posso fazer é, cara, eu não tenho tempo, entende? Então, tipo assim, talvez eu dê algum pensamento assim para arranjar tempo e daí eu aceito. Mas geralmente eu não fujo. Então, por mais difícil que seja, eu vou dar meu jeito de me empenhar ao máximo. E tem muito professor que às vezes ele não tá muito nessa vibe, né, nesse pensamento, porque ele já dá muita aula, entendeu? Então, é uma coisa que é bem normal da gente pensar, porque vocês vão ter altos e baixos na vida, tá? Então, isso é completamente normal. E que nem eu falei, pessoal, agora com o Instagram, né, tem muita gente que faz grupo de estudos, tá? Que é uma coisa que eu não pretendo fazer, porque eu sei que isso demanda tempo, tá? Muita gente cria a plataforma, tem o próprio método que aprova, que faz isso, que faz aquilo. Pessoal, no final das contas são aulas iguais, tá? O que muda é a didática, o que muda é a abordagem, o quanto que tu vai receber de volta investindo no trabalho do professor. Mas no final das contas, o professor é o mesmo professor, tá? A diferença é como ele se porta em algumas situações. Então, eu sou um cara que eu realmente sou meio doido, tá? Eu sou tão imersivo nesses estudos que realmente isso faz diferença para mim e eu espero que faça para vocês também, assim como esse vídeo pode ter ajudado muitos de vocês, tá? Pessoal, qualquer coisa mandem comentários aí, eu sempre respondo a galera, quem tá no meu grupo também pode mandar, sugestão de vídeo é vocês que estão fazendo, eu tô aqui só gravando, sendo o mensageiro aí das dúvidas de vocês. Feito, pessoal, até a próxima.